Glórias a Jesus, que nos dá este poder de amar. Tem misericórdia de nós, Jesus, porque tantas vezes nós não conseguimos amar as pessoas. O Senhor nos amou quando não valíamos nada, quando o nosso melhor era trapo de imundícia. Ainda assim o Senhor olhou para nós e nos amou. E nós viemos aqui tantas vezes diante do Senhor, te agradecemos, te louvamos por esse amor. Aí quando chega a hora da gente demonstrar esse amor, a gente só demonstra ódio. A gente só demonstra julgamento. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa por tantas vezes olharmos para o joio e desmerecermos ele. Fala, você é joio, então que se lasque. Eu sou trigo, ando só com trigo e não quero nem saber de quem é joio. Só que quando nós nos comportamos dessa forma, nós nos parecemos mais com o joio do que com o trigo. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Porque o Senhor não poupou o seu próprio Filho para morrer por nós, mas nós poupamos tudo. Nós poupamos tudo e não queremos abrir mão de nada. E o Senhor abriu mão de tudo. Tem misericórdia de nós. Não leve em conta os nossos pecados, não leve em conta a nossa iniquidade. Espírito Santo, nos ensina a sermos mais parecidos com Jesus. Nos ensina a amar como Jesus amou. Que nós não possamos ver o mundo da forma que está e acharmos que é normal. Que nós não possamos deixar o amor de Jesus esfriar dentro de nós. Mas que nós venhamos ser a luz na escuridão. O amor de verdade em meio ao ódio. Um amor que não julga, um amor que não acusa, mas é um amor que ele voa como asas de águia, porque ele vai alcançar todos. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Espírito Santo, a amarmos de verdade. Não apenas de palavras, mas como ação que realmente é o amor. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de reconhecermos a nossa dificuldade de amar. E obrigada porque nós podemos sim pedir para o Senhor: me ensina a amar. Eu não sei amar. Eu não sei estender as minhas mãos. Eu não sei não julgar. Mas eu quero aprender. E nós queremos aprender com Jesus. E é sobre a palavra de Jesus Cristo que nós vamos refletir hoje. Então, Espírito Santo, que apenas o Senhor tem autoridade e governo sobre todos nós, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre as nossas almas, sobre os nossos espíritos e sobre o nosso entendimento. Nos muda e nos transforma, nos convence da justiça, do pecado e do juízo, e não permita que nenhum de nós saiamos daqui sem o teu amor.
sem refletir o teu amor nas nossas bocas, nos nossos pensamentos e nas nossas escolhas e atitudes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Jesus. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Mateus 24. Mateus 24, nós vamos ler do 45 ao 51. Mateus 24, 45, a minha versão fala assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: ai, meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? 50. Virá o senhor daquele servo, em um dia que ele não espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Podem sentar. Nosso texto áureo está no mesmo capítulo, só que uns versículos antes. O 42 e o 44. Mateus 24, 42 e 44. Que fala assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E o 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E nós estamos aqui, em mais um culto de missões, encerrando a nossa semana missionária do mês de junho. Já a gente começou a semana missionária em março, se eu não me engano. Então, março, abril, maio, junho. Já é a nossa 4ª semana missionária do ano. E hoje é o dia de encerrar a deste mês de junho. E agora sim, estamos terminando o primeiro semestre do ano. Terça-feira começamos o 2º semestre do ano. E nós tivemos várias oportunidades durante toda essa semana para cumprir o ID, seja indo, doando ou enviando, Segunda-feira nós tivemos a ronda missionária com os policiais da GCM. Terça-feira nós refletimos sobre missões urbanas na nossa célula. Quarta-feira nós tivemos o culto da vitória sobre as circunstâncias e também o envio da missionária Sônia e do OTAN lá para a África. Sábado nós tivemos o culto de comissão na CCBN e o culto de ação de graça dos policiais da GCM. E durante toda a semana, todos os dias, o pastor colocou um monte de conteúdo no WhatsApp, principalmente sobre o Missão Sem Paredes, esqueci, Igreja Sem Paredes, isso, então assim, o que não faltou foi oportunidade para a gente cumprir o ID do Senhor. E aí, voltando para o nosso texto base de Mateus 24, e aí eu queria te convidar muito, assim, te incentivar a ler esse capítulo inteiro em casa, porque vale muito a pena. Não que o resto da Bíblia não seja legal, a Bíblia inteira é muito legal, mas esse capítulo 24, ele é muito da hora, porque ele fala muito sobre a volta de Jesus Cristo, que está às portas. Porque Jesus está voltando, Maranata. Jesus nunca esteve tão perto de voltar do que ele está hoje. Ontem ele não estava tão perto como hoje. Semana passada não estava tão perto como hoje.
nunca esteve tão perto a volta de Jesus. E esse capítulo 24 de Mateus, ele fala muito sobre as coisas que vão acontecer justamente nesse período que nós estamos vivendo hoje. E ele é muito legal e eu sugiro que vocês leiam. Mas ele termina esse capítulo justamente falando sobre a parábola do servo fiel e do servo mau, que nós lemos agora. Mas eu quero voltar no versículo 45, onde Jesus começa falando assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Aqui é interessante que Jesus ele fala desse servo, ele dá duas características e uma responsabilidade para ele. A primeira característica ele fala, o servo fiel. E quem é a pessoa fiel? É aquela pessoa comprometida, é aquela pessoa leal, é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que você pode entregar o que você tem de mais valor e ficar de olhos fechados que você confia. Por quê? Porque ela é fiel. Por exemplo, nós nunca vamos confiar as nossas crianças a alguém que a gente não considera fiel a nós, alguém que a gente não tenha confiança. E essa é uma das características desse servo que Jesus cita nessa parábola. E a segunda característica é a prudência, o servo prudente. E quem é a pessoa prudente? É aquela pessoa que é cautelosa, cuidadosa, não se expõe a riscos desnecessários, não se expõe ao perigo assim, aleatoriamente, porque é biruta da cabeça. Não, ele é cauteloso, ele é zeloso, ele é sensato, né? E aí, por que Jesus espera justamente fidelidade e prudência deste servo? Justamente por causa da responsabilidade que esse servo tinha, que era dar sustento aos demais servos. Para ele poder dar sustento aos outros servos, ele tinha que ser fiel, confiável, leal e prudente, cauteloso, não se expõe ao perigo. E pensando, novamente na nossa semana missionária, que nós tivemos várias oportunidades, e no culto de missões de hoje, eu queria refletir com vocês uma coisa, que nós que já recebemos a Jesus, nós que já levantamos a mão e dissemos, Jesus, eu aceito como meu Senhor, eu aceito como meu Salvador, escreve o meu nome no livro da vida. Nós somos justamente estes servos que precisam ser fiéis e prudentes e que estão encarregados dos demais servos. E quem são esses demais servos? E aí aqui nós temos os demais que também estão aqui no nosso convívio, dentro da nossa igreja, mas também são estes demais servos aqueles que estão lá fora, aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Eles também são servos que precisam do nosso cuidado. E nós, como igreja, temos que ser o sustento da sociedade. Nós temos que ser o sustento dentro e fora da igreja. Aí você fala assim, ai, Natalinha, mas tal pessoa não merece. Eu já fiz, eu já fui, eu já corri, eu já larguei para levar, eu já dei cobertor, eu já dei, remédio, eu já dei o que for, que ele precisou. Então assim, e ele desfez, nem ligou, eu dei do que me fez falta e a pessoa nem ligou, então que se dane. Não. Alguém já ouviu alguém falar assim? Eu já ouvi. Acho que infelizmente já falei, Alguém falar assim, eu que não vou gastar tempo com alguém que não quer ouvir. Eu já falei isso, não vou ficar gastando minha saliva com quem não quer ouvir o que eu tenho para falar. Só que, nesse texto, Jesus não está falando assim, olha,
olha bem os servos que tem à disposição e escolhe só aqueles servos que vale a pena. Escolhe só aqueles servos que vão ser gratos, que não vão ser ingratos. Escolhe só aqueles servos que não vão te dar trabalho. Aqueles que você vai dar e que vai te agradecer, aqueles que vão lembrar de você. Ou como a gente falou na célula, né? Só escolhe aqueles peixes que vão ser grandes, ficar bonitos assim, para foto, né? Não foi assim que Jesus falou. Ele falou assim, você vai ser pescadores de homens, independente se é um peixão que vai ficar bom assim para você segurar na foto, ou se é um peixinho que está meio fedido, está meio passado. Jesus falou assim, não importa, vocês têm que ser sustento, porque o servo fiel e prudente, ele é sustento para os demais servos, independente de quem são esses demais servos. Até mesmo porque no 46, Jesus fala assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como dando sustento aos servos, independente de quem é, independente se merece, se não merece. Se tem alguém precisando do nosso sustento, precisando do sustento do Senhor, ou como nós cantamos, precisando do amor de Jesus, é nossa responsabilidade, como servos, cuidar e dar sustento para essas pessoas. Só que, infelizmente, muitas vezes, a gente se encaixa no versículo 48, que fala assim, mas o que acontecerá se aquele servo sendo mau, disser consigo mesmo, ai, meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a beber e a comer com os bêbados? Muitos de nós, mesmo sendo participantes da graça, mesmo tendo recebido Jesus como Senhor, somos servos que deveriam estar cuidando dos outros, mas nós estamos julgando, ai, Jesus está demorando demais. Uma coisa é o descrente falar assim, ah não, eu ouço isso desde a minha avó, desde a minha bisavó, já vai fazer quase 2000 anos que estão falando que logo, logo Jesus está voltando, já vai dar quase 2000 anos e não voltou? Não sei se é bem assim. Só que pior do que aqueles que não creem em pensar dessa forma, são aqueles que estão dentro da igreja a pensar, não, mas está demorando demais, não acho que não vai nem ser na minha geração. Vai ser na geração futura, e aí começa a espancar os companheiros, e começa a espancar os outros servos. Só que a questão é que muitos que estão sendo espancados, eles estão sendo espancados por quê? Porque eles estão caminhando para o inferno. Essa é a maior surra que um ser humano pode tomar, é ir para o inferno. E nós não espancamos alguém só quando a gente pega e soca, soca, soca. Não, não é só assim que a gente espanca alguém. A gente espanca alguém sem usar as nossas próprias mãos. A gente espanca alguém quando a gente deixa de fazer o bem. A gente espanca quando a gente deixa de cumprir os atos de justiça. Nós estamos no ano dos atos de justiça, né? Entrando no 2º semestre. E quantos atos de justiça nós já fizemos? Em 6 meses. Ou 6 meses não deu tempo para cumprir um ato de justiça. E aí eu mudo a pergunta, em vez de quantos atos, quais estamos fazendo? Porque para Jesus não importa a quantidade, porque eu posso contabilizar ali 1000 atos de justiça por mês na minha conta. Mas eu fiz isso querendo me aparecer, eu fiz isso de coração, para depois jogar na cara. Ah, mas eu dei comida para o Ricardinho, e aí depois ele não foi ingrato comigo. Ah, mas eu te dei o alimento. Não valeu de nada. Eu servi o alimento para ele. Ah, mas eu estendi a mão para a irmã Cida. Aí quando ela pisa na bola comigo, mas eu estendi a mão para você, de que adiantou? Então, em vez de quantos atos de justiça nós fizemos nesse 1º semestre, Jesus nos pergunta, quais você tem feito?
Quais atos de justiça são o seu hábito? Aqueles que você faz todo dia, ou que você faz toda semana, que você não precisa nem pensar, porque já é algo natural que o Espírito Santo colocou em você e você se permite fazer. E não fazer os atos de justiça é justamente espancar os outros servos. Espancar os outros servos é quando a gente vê que as pessoas estão caminhando para o inferno, sem direção, mas nós estamos muito bem acomodados aqui nessas 4 paredes. Pode não ser uma poltrona acolchoada, igual do cinema, mas é uma cadeira confortável. Né? É um lugar que, por mais que não seja lindo, cheio de luzes, mas protege a gente da chuva, protege a gente do sol. Só que aí a gente acaba ficando assim acomodado, mesmo que seja simples, mas acomodado em ficar aqui dentro dessas 4 paredes, cuidando da minha própria coroa, porque agora eu tenho consciência de que eu tenho uma coroa para guardar. E assim, eu estou cuidando da minha, você que cuide da sua. Ema, cada um com seus problemas. Eu tenho, já dá muito trabalho cuidar da minha coroa para não permitir que seja roubada. Se você não quer que a sua seja roubada, você que lute. Isso é espancar os outros servos. E toda vez que nós agimos assim, nós estamos espancando os outros servos. Talvez não de forma direta, mas porque estamos olhando as pessoas serem espancadas pelo pecado e ficamos só olhando. E além disso, o versículo fala, né? Comendo e bebendo com os bêbados. Ou seja, mais preocupados com os prazeres da vida, né? Representados pelo comer e pelo beber. Afinal, a vida é uma só, né? Não, a vida é muito curta para que eu não faça isso. Não, a vida é muito curta para eu ficar me preocupando com quem não está dando valor para a minha preocupação. Isso é espancar. E por que ele fala comendo e bebendo com os bêbados? Porque os bêbados, infelizmente, eles não têm consciência, né? Acho que todo mundo aqui já viu um bêbado na vida. E o bêbado, ele não sabe o valor da vida. O bêbado, ele não sabe o valor do próprio corpo e nem do corpo do outro. O bêbado, ele perde a moral. O bêbado, ele perde os bons costumes. O bêbado, ele perde a postura. E ele é totalmente descontrolado e enganado. Porque apesar dele estar totalmente descontrolado, ele tem certeza que está no controle. Não, eu sei, eu nem sei. Se você falar com um bêbado, não, cara, você está errado. Não, eu estou certo, eu estou bem. Se você fala assim, se você está morrendo, você está cometendo um suicídio aos poucos. Não, eu paro amanhã se eu quiser. Então, quando Jesus fala que o servo mau come e bebe com os bêbados, ele está falando que aqueles que estão espancando os outros estão tão preocupados com os prazeres da vida que não têm nem consciência, assim como os bêbados. Estão enganados assim como os bêbados, descontrolados assim como os bêbados. E quantas vezes a gente, como corpo de Cristo, como servos que deveriam estar cuidando dos outros, quando deveríamos estar sendo sustento para outros servos, nós, assim como os bêbados, achamos que está tudo bem. Não, está tudo sob controle. O mundo está acabando, mas é só a Bíblia se cumprindo e eu não tenho nada a ver com isso. Foi a Bíblia que profetizou, então é assim mesmo, vai piorar e eu só cuido da minha coroa. Continuo enganado. Achamos que somos boas pessoas, afinal eu nunca matei ninguém. Não por falta de vontade. Mas, porque diferente dos bêbados, eu tenho controle de mim mesma, então eu nunca matei ninguém. Apesar de muitas necessidades que eu passei, eu nunca roubei ninguém. Então eu não estou bêbada. O bêbado se engana dessa forma também. E nós, como igreja, muitas vezes também
nos enganamos. Só que esse engano, ele custa muito caro. Todo engano, ele custa caro. Mas esse, ele custa mais caro ainda. E não custa só a vida daqueles que estão sendo espancados e levados para o inferno. Mas ele pode custar as nossas vidas. Porque Jesus, ele disse que aqueles que não forem fiéis e prudentes, no versículo 50, o próprio Jesus fala assim: virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e em hora que ele não sabe, e irá lhe aplicar um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. E para que não haja dúvidas, esse choro e ranger de dentes é exatamente o inferno. Então Jesus fala assim: vocês que seus olhos foram abertos, vocês me receberam como Salvador, é sua responsabilidade ser fiel e prudente. É sua responsabilidade buscar aqueles que estão sendo arrastados para a morte, estão caminhando para o inferno e não têm consciência. E aqui eu quero falar sobre mais duas parábolas, né? A gente começou pela parábola do servo fiel e do servo mau. E agora eu quero falar de mais duas parábolas de Jesus também, que é a parábola dos talentos e a parábola das minas. E aí eu não coloquei aqui, mas eu vou pedir para o pastor colocar Lucas 19:11, só para a gente ficar mais claro na nossa mente. Aqui é a parábola das 10 minas, Lucas 19:11. Ouvindo essas coisas, Jesus contou uma parábola. Vindo estar perto de Jerusalém, lhes pareceu que o reino de Deus já havia de se manifestar imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizemos: não queremos que este reine sobre nós. 15. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro a fim de receber quanto tinha conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a minha mina rendeu 10. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O 18. O segundo servo veio e disse: Senhor, a minha mina rendeu 5. E a este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. E o 20. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. Afinal, o Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Aí o Senhor respondeu: servo mau, eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro onde não depositei e que colho onde não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro num banco? E então na minha vinda eu receberia com juros? 24. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e dê aos que têm 10. Aí os outros ficaram olhando e ponderaram: mas Senhor, ele já tem 10. Aí ele fala assim: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. E a outra parábola dos talentos está em Mateus 25, 14. Que fala assim: pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2.
Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. 20. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou os 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 que eu ganhei. Então o servo disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. 24. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: então, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Está aqui o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então, no mínimo, você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. De novo, Jesus está falando: aquele que, quando eu voltar, não fez nem o mínimo do que eu esperava dele, que era fidelidade e prudência, para cuidar dos outros servos, não pense ele que vai ficar por isso mesmo, não. Haverá choro e ranger de dentes para aquele que não cumprir o ide. E pensando aqui nas 2 parábolas, eu queria que a gente pensasse assim, que na parábola das minas, os 10 que recebeu 1 mina, como a gente acabou de ler. Então, a gente pode comparar que essa 1 mina que os 10 receberam foi a salvação. Cada um de nós, assim como na parábola das minas, recebemos 1 mina, que no caso lá era uma quantia de dinheiro, mas aqui nós vamos conversar como se fosse a nossa salvação, porque cada um recebeu 1 por igual. Eu não ganhei 2 salvações, o pastor não ganhou 5 só porque é pastor, não, cada um de nós ganhou 1 vida para ser salva, que é a nossa mesma. Já na parábola dos talentos, ele já deu diferente. Não foi 1 para cada um. Para um ele deu 10, aliás, para um ele deu 5, para o outro ele deu 2 e para o outro ele deu 1. Aqui a gente pode pensar em 2 coisas. A primeira, no tempo de vida que Deus dá para cada um de nós, porque tem gente que vai viver 80 anos, tem gente que vai viver 40 e tem gente que vai viver 20. Então, é diferente, assim como os talentos. Teve um que ganhou 5, 2 e 1. E, além disso, também temos a opção de pensar que o talento também, além de ser referente aos anos de vida que nós recebemos do nosso Senhor, é algo de valor que Ele entregou nas nossas mãos. Porque tanto a mina quanto o talento era uma moeda. Eu pesquisei, mas eu anotei em outro lugar e eu esqueci. Mas assim, valia anos de trabalho, Então assim, tanto a mina quanto o talento valia muito dinheiro. Então são coisas de valor. E o que Deus entregou de valor para mim, que também entregou de valor para você, tem valor. Só que o que Ele entregou para você vale 5 talentos. O que Ele entregou para mim vale 1 talento. Porque eu tenho um tempo de vida, você tem outro tempo de vida. Mas independente do que foi de valor que Ele entregou para mim ou para você, ou do tempo de vida que nós temos, o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos enrolando num lenço e guardando embaixo do braço? Nós estamos enterrando embaixo da terra? Ou nós estamos negociando?
Em tempo e em fora de tempo, eu estou tentando aumentar. A parábola das minas, por mais que nós estejamos comparando com a salvação, que é individual, e eu não posso aumentar minha salvação, igual o gato, né, que tem 7 vidas. Eu não vou ter 7 salvações, mas eu tenho sim que multiplicar para que a minha salvação gere outras salvações em outras pessoas. E para cumprir o ID, todos nós temos coisas a serem cumpridas. Todos nós, para cumprir o ID, temos talentos, temos dinheiro, temos valor nas nossas mãos. Seja a salvação, que cada um ganhou um, ou sejam outras coisas de valor também que Jesus entregou para cada um ele entregou uma quantidade. E voltando para a nossa primeira parábola do servo fiel e prudente, aquele servo que é fiel e prudente, ele não fica preocupado apenas com a única mina que ele ganhou e esconde no lencinho. Não, ele fala, tem outras pessoas que precisam também receber essa mina, porque a salvação vem pela fé. Vem pela fé em Jesus, ou seja, ela pode ser multiplicada. Se eu tenho uma, quer dizer que essa uma é suficiente para que outras pessoas que não tinham mina nenhuma possam vir a ter, porque não é por minha causa, não é pela minha força, é pela fé em Jesus Cristo. Só que quando eu embrulho essa minha mina, essa minha salvação num lenço, as outras pessoas continuam sem, e eu sou um servo inútil, um servo infiel, um servo preguiçoso. E também, na parábola dos talentos, às vezes Jesus, os talentos que Ele entregou para nós, podem ser filhos, o talento que Ele entregou para nós pode ser ministérios, o talento que Ele entregou para nós pode ser trabalhos, o talento que Ele entregou para nós pode ser habilidades, manuais, habilidades em falar, habilidades em parar e focar. Não sei, cada um tem uma quantidade de talentos que Deus entregou. E todos eles são importantes. E eu tenho 3 perguntas. Pensando na parábola do servo fiel e do servo mau, quantos servos nós estamos sustentando agora? Pensando na parábola das minas, quantas pessoas nós ganhamos para Jesus até hoje? E pensando na parábola dos talentos, como nós estamos aproveitando o nosso tempo? Como estamos gastando o nosso tempo? Jesus, Ele está voltando. E a ideia de hoje é, o que a gente precisa sair daqui pensando, meu Deus, Jesus está voltando. Ou seja, vamos ficar felizes, Maranata, Jesus está voltando. Mas de nada adianta nós ficarmos felizes porque Jesus está voltando. Porque nós já estamos garantidos, eu creio nisso, que todos nós aqui dentro já estamos garantidos. Quando o arrebatamento acontecer agora, nós estamos garantidos, mas de nada adianta nós estarmos garantidos e felizes por isso, se aqueles que estão lá fora não estão e a gente está de boa aqui dentro. A gente precisa entender que a gente tem pouquíssimo tempo para muito trabalho. Quando Jesus fala que a seara é grande, eu acho que ele foi bem singelo. Porque quando eu olho, eu falo, caramba, a seara é enorme, a seara é gigantesca. E os trabalhadores são realmente poucos. Não porque tem poucos servos, mas porque tem muitos servos que estão sendo inúteis. Porque tem muitos servos que estão enterrando o valor que Deus colocou nas mãos. Muitos servos que estão embrulhando num lencinho aquilo que Deus colocou nas mãos. E por isso acabamos ficando como poucos trabalhadores para essa gigantesca, enorme seara. E
muitos também, nós estamos ficando como comendo e bebendo com os bêbados. Só que para cada um que continuar comendo e bebendo com os bêbados, sem noção do que as coisas, do que realmente as coisas estão acontecendo, daquilo que vai ser cobrado das nossas mãos, porque vai ser cobrado. Naquele dia, quando Jesus vier descendo assim como ele foi visto subir, ele vai ser visto descendo. Naquele dia que o nosso nome for lido no livro da vida, naquele dia que a nossa vida inteirinha vai ser destrinchada na frente de todos os anjos, ali Jesus vai perguntar: o que você fez com a mina que eu te dei e com os talentos que eu te dei, com as minhas coisas de valor? Porque nada tem mais valor para Jesus do que a vida do ser humano. Quando nessas parábolas o Senhor entregou talentos e minas que valiam dinheiro, que ele falou que ele estava falando sobre algo que tinha valor. E o que mais tem valor para Jesus são seres humanos. E ele vai chegar e vai falar: muito bem, Natalinha, você viveu X anos, porque eu não sei quanto eu vou viver, né? E aí ele fala assim: nesses X anos, quantas pessoas você ganhou para mim? Quantas pessoas você sustentou no meu amor? O que você fez com a salvação que eu te dei? Você multiplicou? Você ficou com medo? Você foi inútil? O que você fez? Que a gente não pode se enganar e achar que a volta de Jesus é oba-oba. Não, vai ser um dia de acerto de contas. E aqueles que forem fiéis e prudentes vão ter o próprio Jesus falando: muito bem, servo bom e fiel, vinde e participai do gozo de meu Pai. Mas para aqueles que não foram fiéis, para aqueles que foram inúteis, só esquentar a cadeira da igreja, seja daqui ou de qualquer outra, porque não importa a placa da igreja, aqueles ele vai falar: então, né? Eu te avisei, tempo eu te dei, profetas eu levantei para te falar. Então, vai para o fogo eterno. E eu queria muito, do fundo do meu coração, que nenhum de nós pudesse ouvir isso de Jesus. Que todos nós que estamos aqui possamos ouvir Jesus: muito bem, servo bom e fiel, vinde para o gozo de meu Pai. Eu preparei uma morada especialmente para você. Eu demorei porque eu estava caprichando para você, porque eu sabia que você era fiel e prudente. Então, só se deleita. Amém? Então, eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos e começar a falar com Jesus neste momento. Permitir que o próprio Espírito Santo traga à sua memória, traga ao seu entendimento, se você tem agido como servo bom, como servo fiel, mesmo no pouco, mesmo na simplicidade, naquilo que Jesus entregou, que às vezes parece tão simples. Você fala: nossa, mas não é possível que é isso que Jesus queira que eu multiplique, porque isso aqui não tem valor. Tem. Se foi Jesus, o teu Senhor, que te entregou nas suas mãos, tem valor. E se em algum momento cada um de nós, não é só para quem está embaixo, mas começando de mim, começando do pastor, se em algum momento nós nos comportamos como bêbados, prezando as coisas da vida e achando que está tudo sob controle, quando na verdade não está, que o próprio Espírito Santo possa nos convencer disso. Porque não adianta eu falar, não adianta o pastor falar, se o Espírito Santo não nos convencer do nosso erro, vamos continuar enganados como bêbados. Então, Jesus, nessa noite, eu te peço, tem misericórdia de nós.
Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui, de podermos refletir sobre essa palavra que às vezes pode ser dura, mas é melhor as feridas do amor sincero do que os beijos enganadores. Então, Jesus, eu coloco a minha vida, e cada um que está aqui na igreja também tem colocado a sua vida diante do Senhor. Nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos as nossas falhas, nós confessamos a nossa dificuldade de amar, nós confessamos a dificuldade que nós temos tido em cumprir o ID do Senhor com atos de justiça, com atos de bondade, com atos de amor. Nós confessamos, Jesus, que muitas vezes o Senhor coloca pessoas na nossa frente para estendermos a mão e nós retemos. Nós confessamos cada uma das nossas debilidades, porque somos imensamente fracos. Temos medo e muitas vezes queremos embrulhar a tua salvação num lenço. Queremos enterrar aquilo que de valor o Senhor colocou e confiou nas nossas mãos. Mas hoje nós não queremos mais enterrar talentos e nem embrulhar em lenços minas. Mas nós queremos sim nos posicionar como servos bons, fiéis e prudentes, que entendem a responsabilidade de dar sustento a outros servos, seja os que estão dentro ou seja os que estão fora da igreja. Sim, Jesus. Muda a nossa mente. Verdade, Jesus. Porque quando o Senhor muda a nossa mente, tudo muda. É verdade, Jesus. E eu peço por mim, e cada um aqui pede por si. Amém. Muda a nossa mente. É verdade, a começar de mim. Eu não vou pedir para que o Senhor mude o outro, porque a responsabilidade é minha. É, Assim como cada um de nós tem a sua própria responsabilidade. Muda a nossa mente. Amém. Muda o nosso coração. Amém. E nos dá capacidade, nos dá sabedoria, Sim, Deus. nos dá amor, para que nós venhamos multiplicar aquilo de valor que o Senhor colocou Jesus, nas nossas misericórdia. mãos. Cada uma das vidas que passaram por nós É, Deus. e que ainda vão passar, seja os da nossa família, seja os dos nossos trabalhos, Sim, seja Deus. dos nossos estudos, Sim, Deus. que todas as pessoas de valor que o Senhor Sim, Jesus. entregar e confiar nas nossas mãos, que nós possamos fazer multiplicar o teu amor. Sim, Jesus. Tem misericórdia de nós, Tem nos misericórdia. perdoa e nos ensina nome de Jesus. e nos capacita, Em nome de porque é o próprio Senhor que nos Em dá nome de Jesus. espírito de ousadia. Em Ele nome não de vem de nós, Sim, Jesus. mas ele vem do Senhor, Amém. para que nós multipliquemos o máximo que der É, Deus. de tudo que está nas nossas mãos. Em nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Obrigado, Natália. Confesso que essa palavra de hoje respondeu algo muito forte na minha vida, que eu acho que eu precisava realmente, vamos colocar dessa disciplina aí, né? Essa palavra, não foi palavra dura não, foi amorosa, para mim foi amorosa, amém? Nós estamos em nosso culto de missões. A Natália já falou um pouco no início da ministração sobre a semana missionária, mas há algo que ainda não passei na semana missionária, que novamente, né, para os irmãos entenderem como nós precisamos ter pressa. Eu gostaria até de trocar essa pressa por urgência, porque muitas vezes a pressa, ela pula etapas, ela pula processos, mas a urgência não. A urgência é uma consciência. Você sabe que você precisa realizar algo com mais rapidez, com mais importância, vamos tocar dessa forma. Nessa semana novamente nós tivemos 2 militares que tiraram a vida, no mesmo dia, da mesma corporação, locais diferentes, mas 2 policiais, 2 homens de família, 2 pais de família. Então nós vemos assim,
a igreja ela precisa estar amparada. A igreja precisa estar amparada pelo amor, pela consciência de Deus, por aquilo que eu falei, por aquela primeira palavra que nós pegamos no início da palavra. Nós precisamos buscar a verdade. Irmãos, deixa o Ricardo olhando. Irmãos, olha para cá. Olha para cá para a gente poder. Ali é algo que está acontecendo. Eu entendo que nós precisamos praticar a verdade, amados. Praticar a verdade é exatamente você falar assim, aonde eu posso fazer. Eu não vou repetir tudo que a Natália falou porque é desnecessário. Mas nós podemos fazer. E eu falei que essa palavra foi resposta para mim, porque exatamente eu sei que tem coisas que ficaram para trás. Vou até falar uma, né? Nosso trabalho com os haitianos. Amém? Hoje eu passei no grupo um vídeo, eu não sei qual foi aquele culto de missões, que estava, acho que pelo que eu vi, estava o pastor José Renato, estava a missionária Kátia, e estava também aqui um grupo de haitianos, né? Eu fiquei feliz quando vi aquele vídeo, nossa, que legal, que bonito, né? Ver a igreja cheia no culto de missões. Mas eu fiquei triste por outro lado. Aonde estão os haitianos? Estão lá. Alguns saíram do país. O Charles Breus, que é um negrão que estava lá no final ali onde está mais ou menos o Anderson e a irmã Fabiana, ele estava ali naquele dia. E todo alegre, todo feliz. Mandei até o vídeo para ele e falou assim, ô pastor, só alegrou meu dia, salvou meu dia, né? Então eu vejo assim que hoje os haitianos, alguns saíram do Brasil, mas ainda existem haitianos aqui, na comunidade Chaparral. E que de alguma forma eles estão precisando que nós alcancemos eles, sejamos o próximo deles de uma forma especial. As inspetorias da GCM, os batalhões da Polícia Militar estão clamando socorro, né? Então eu vejo assim que nós podemos fazer um pouco mais, independente do tamanho da igreja, independente da infraestrutura da igreja. Nós precisamos trabalhar com as crianças. As crianças estão clamando ajuda, precisando de ajuda. Só finalizando, para não me estender muito, eu também acho que passei no grupo a respeito de uma palavra do Theo Hayashi, pastor Theo Hayashi da Zion Church, que fica lá no Morumbi. Ele é um pastor, comparando com a minha idade, ele é novo, é um pastor novo, é um pastor jovem, mas que tem uma profundidade de conhecimento e de experiência muito grande por conta da mãe, por conta da tia. Então eu vejo assim que nós precisamos começar a semear nas nossas crianças que estão aqui ao redor da igreja, sem pensar no agora, semear nessas crianças para que nós tenhamos uma igreja, porque do jeito que está indo, se nós não semearmos agora no presente, essa igreja ela vai encerrar quando eu e você partir. É isso, amém? Nós somos aqui todos adultos, amém? Eu não sei quem vai ser o primeiro, não vou brincar com esse negócio da ficha não, isso aí é sério. Mas eu não sei quem que vai partir primeiro. Isso é Deus que sabe. Deus que sabe, está no controle. Nossas vidas estão no controle de Deus. No entanto, amados, a partir que o último for embora, a igreja vai fechar. Se nós continuarmos desse jeito que nós estamos continuando aqui. Então, aquela questão do talento, um talento só. Esse talento eu entendi que é a capacidade que você tem de entregar a Deus, devolver a Deus. A sua própria vida é importante, é a sua própria vida. Mas quando Deus fala assim, eu te dou um talento da sua própria vida, e eu requero mais, é porque eu sei que você podia fazer mais. Nem que fosse 2 talentos. Devolver 2 talentos para Deus. Não somente a sua própria vida, mas você e mais um. Amém? Glórias a Deus. Amém? Então é isso aí. Eu quero passar para a igreja também, uma vez aqui, rapidinho, irmãos, mais um pouquinho só de pé. A missionária Dina pediu para que nós pudéssemos ajudá-la. Ela está vendendo uma pastinha de limpeza. É uma pastinha que você utiliza na pia, que ela falou também que ela é um pouco mais forte, dá para utilizar para dar brilho, tirar algumas coisas assim. E eu queria que vocês me ajudassem a ajudá-la, né? Na realidade eu já era para ter pego desde ontem. Ela que se enrolou um pouco lá na fabricação das pastinhas lá, então eu não consegui pegar, mas eu vou pegar amanhã essas pastinhas. Ela está vendendo cada potezinho assim a R$10. E eu já me comprometi a pegar 12 para a igreja, tá? E depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer isso.
O que eu penso? Pegar essas 12 pastinhas, vender novamente essas 12 pastinhas, para nós pegarmos também agora o próximo dinheiro que vai entrar e repassar para ela. O propósito, eu vou deixar para que ela fale, porque é algo que é um projeto maior dela para esses próximos meses, algo muito ousado, mas que acho que não pode ser ainda divulgado na internet por conta de segurança, né, dela e da outra pessoa, mas é algo que nós precisamos fazer parte, amém? Eu conto com você, nós somos pequenos, mas nós somos os Davizinhos da nossa geração, amém? Nós somos aqueles que são soldados valentes de Davi, que um só, estava comentando sobre isso, um só deles derrubava 1000 soldados, um só. Então, põe isso na sua cabeça aí, você é valente de Deus, amém? Glórias a Deus. Então, acorda assim, aplauda o Senhor. Obrigado, irmão, Deus te abençoe, amém? Boa semana para você, em nome de Jesus.